Olá, estamos aqui para mais uma videoaula referente à semana de 4 a 8 de maio. Vamos lá? Em seu caderno, copie as palavras que estão na atividade abaixo e depois faça a divisão silábica, ou seja, separação das sílabas. Escreva o número de sílabas. Classifique em monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. Aqui nós temos uma explicação. O que são palavras monossílabas? Ou seja, são palavras que possuem uma sílaba. Exemplo: mão, pão, sem. Ao pronunciarmos essas palavras, percebam que abrimos a boca somente uma vez, ou seja, temos somente um fonema. Palavras de sílaba, 2 sílabas. Vamos contar? Cabo, 2 sílabas, 2 fonemas. Ou seja, quando pronunciamos a palavra cabo, estamos emitindo 2 sons, que são chamados de fonemas. E quando vamos escrever essa palavra, temos que juntar a sílaba K com a sílaba bo, formando a palavra cabo. O mesmo acontece para bico. Pronunciamos 2 fonemas, porém, na hora que iremos escrever, temos que juntar a sílaba bi com a co, formando a palavra bico. Mesa, 2 fonemas, e ao escrevermos a palavra mesa, juntamos o som me com o sonzinho za, formando a palavra mesa. Palavras trissílabas, no caso, 3 sílabas. Pronúncia, vamos contar? Cabeça, 3 fonemas ao pronunciarmos a palavra. E na hora de fazermos a escrita do som, a representação do som, nós escrevemos a sílaba K com a sílaba B e sa, formando a palavra cabeça. Agora, vamos fazer a leitura da próxima palavra. Vamos contar? Pedaço. Ao pronunciarmos, houve o som de 3 fonemas. Na hora de representar, representamos a sílaba P, o da mais o so, formando a palavra pedaço. Pronunciamos caderno. Na pronúncia, 3 fonemas. Na representação, a sílaba K mais o der mais o no vai formar a palavra caderno. Polissílaba. Vamos contar os fonemas, os sons que emitimos. B, rim, gé, lá. 4 sons, 4 fonemas. Agora, como nós representamos estes sons? Com a sílaba B, o rim, o gé e o lá. São 4 sílabas para a palavra berinjela. Agora vamos para a palavra paralelepípedo. Vamos contar. Paralelepípedo. 7 sons. Na hora de representar, eu coloco o pá, o rá, o lê, o pi, o p e o do. Quando houver 4 ou mais sílabas,
irá chamar-se sempre polissílaba. Vamos fazer uma rápida revisão. Monossílaba é quando a palavra tem apenas um som e a sua representação é através de uma sílaba só. Exemplo, mão, pão, sem. Dissílabas são palavras que pronunciamos com duas sílabas e na hora da escrita, da representação do som, colocamos duas sílabas também na escrita, ok? Caso de cabo, bico, mesa. Trissílaba são palavras que pronunciamos três sons, porém, na representação, colocamos a escrita com três sílabas. O caso de cabeça, pedaço, caderno. Polissílaba, produzimos ao falar as palavras a partir de 4 sons e na hora de representar, separamos as sílabas. Caso de berinjela, 4 sílabas. Paralelepípedo, 7 sílabas. E também, se houver palavras com 5, 6, 7, 8, 9 sílabas, serão chamadas da mesma forma, polissílaba. Observação: quando houver 4 ou mais sílabas, irá chamar-se polissílaba. Agora vamos para a atividade. Sílaba, divisão silábica e número de sílabas. Preencha o quadro como no modelo. Acredito que vocês já tenham feito, tanto na rotina como no caderno de vocês, porque no enunciado estava pedindo para vocês passarem para o caderno. Se tiver alguém que não passou para o caderno, é a oportunidade de fazer, ok? Então vamos lá. Palavra: pedalada, pedalada, 4 sílabas, polissílaba. Lembra da explicação? A partir de 4 polissílabas. Céu, somente um som. Então, na escrita, uma sílaba, monossílaba. Abuso, 3 sílabas, trissílaba. Nó, uma sílaba, monossílaba. Disco, 2 sílabas, dissílaba. Felicidade, 5 sílabas, polissílaba. Carretel, 3 sílabas, trissílaba. Vale relembrar a regrinha ortográfica. Nunca podemos colocar 2 R's numa única sílaba, ok? Nós temos que separar. Tá vendo? Ó, um R ficou na sílaba K, produzindo o som car, retel. Aí, juntando tudo, carretel. Ok? Nota, 2 sílabas, dissílaba. Viagem, 3 sílabas, trissílaba. Recreio, 3 sílabas, trissílaba. Sol, 1 sílaba, monossílaba. Duelo, 3 sílabas, trissílaba. Dama, 2 sílabas, dissílaba. Ok? Vamos para a próxima atividade. Porém, antes de dar essa atividade, é necessário dar uma explicação sobre substantivo. Vamos lá? Substantivos. O que é substantivo?
Substantivo é uma classe de palavras que nomeia seres, objetos, fenômenos, lugares, qualidades, ações, dentre outros. Eles podem ser flexionados em gênero, masculino e feminino, número, que é singular e plural, e grau, aumentativo e diminutivo. A parte mais importante é essa parte que está grifada de amarelo, para vocês terem uma noção do que é o substantivo. Como nós já vimos, substantivo são palavras que dão nome a todas as coisas que temos no nosso mundo. Mesa, cadeira, louça, panela, homem, mulher, rua, nome da rua, país, o nome do país. São palavras que nomeiam, que dão nome a todas as coisas que existem no mundo, ok? Esses substantivos, eles possuem tipos. Vamos estudar? Tipos de substantivos. Os substantivos são classificados em 9 tipos. Substantivos comum, substantivo próprio, substantivo simples, substantivo composto, substantivo concreto, substantivo abstrato, substantivo primitivo, substantivo derivado e substantivo coletivo, ok? Agora que nós já sabemos que substantivo são palavras que nomeiam objetos, fenômenos, lugares, ações, dentre outros, ok? Vamos dar uma rápida estudada sobre cada um deles. Substantivo comum. Os substantivos comuns são palavras que designam os seres da mesma espécie de forma genérica. Exemplo: pessoa, gente, país, ok? Substantivo próprio. Os substantivos próprios, grafados em letra maiúscula, são palavras que particularizam seres, entidades, países, cidades, estados da mesma espécie. Exemplo: Brasil, São Paulo, Maria. Substantivos simples. Os substantivos simples são formados por apenas uma palavra. Exemplos: casa, carro, camiseta. Substantivo composto. Os substantivos compostos são formados por mais de uma palavra. Exemplo: guarda-chuva, guarda-roupa, beija-flor. Substantivo concreto. Os substantivos concretos designam as palavras reais, concretas, sejam elas pessoas, objetos, animais ou lugares. Exemplo: menina, homem, cachorro. Substantivo abstrato. Os substantivos abstratos são aqueles relacionados aos sentimentos, estados, qualidades e ações. Exemplos: beleza, alegria, bondade. Substantivo primitivo. Os substantivos primitivos, como o próprio nome indica, são aqueles que não derivam de outras palavras. Exemplo: casa, folha, chuva. O substantivo derivado, eles derivam do substantivo primitivo, por isso que fala derivado. Então, vamos lá. Os substantivos derivados são aquelas palavras que derivam de outras palavras, ok? Vamos lá. Exemplos: casarão,
deriva-se de casa. Folhagem é derivado do substantivo folha. Chuvarada, derivado do substantivo chuva. E substantivo coletivo? Os substantivos coletivos são aqueles que se referem a um conjunto de seres. Então, toda vez que falarmos em flora, estamos falando de um conjunto de flores. Quando falamos em álbum, estamos falando de um conjunto de fotos. Quando falamos em colmeia, um conjunto de abelhas. Então, substantivo coletivo é uma palavra que dá a entender um grupo, um conjunto de coisas, ok? Ou um conjunto de seres. Então, vamos continuar, vamos voltar para a atividade. Trabalhando com adjetivos. Transformando. Transforme os substantivos destacados em adjetivos, conforme o modelo. Nessa primeira parte numerada, e as palavrinhas que estão negritadas, que estão mais escuras, são substantivos, ok? Nós iremos transformar esses substantivos em adjetivos. Ah, professora, mas eu não sei o que é um adjetivo. Vamos para mais uma explicaçãozinha antes de continuar a atividade. Breve revisão. Dado uma frase, o doce é gostoso, é uma frase afirmativa. Vamos localizar os substantivos. Doce, substantivo, nome que se dá, né, a um alimento, doce. Gostoso. Gostoso é um adjetivo. Mas, professora, por que gostoso é um adjetivo? O adjetivo, ele complementa o substantivo, ou seja, ele diz algo sobre o substantivo, ele mostra uma qualidade do substantivo. Exemplo, doce, gostoso, tá? Então, gostoso é o adjetivo do substantivo doce, ok? Outro exemplo, a geladeira é branca. Achamos o substantivo. Geladeira, nome que se dá a um eletrodoméstico que usamos, né? Então, vamos lá. Geladeira, substantivo. E branca é o adjetivo de geladeira. O adjetivo, no caso, é uma cor. É a qualidade da geladeira de ser branca, certo? É o estado dela de ser branca, ok? Geladeira, branca. Então, branca é o adjetivo do substantivo geladeira, tá? Então, quando mencionamos cores, as cores são adjetivos dos substantivos. Última frase. José é brasileiro. Substantivo, José. José, a palavra José, está nomeando uma pessoa. José, substantivo próprio. Homem, substantivo comum, nomeando um ser. E José é próprio daquele homem chamar-se José. Então, letra maiúscula para nos referirmos ao substantivo próprio José. Todo substantivo próprio é escrito com letra maiúscula. Aqui é letra maiúscula por dois motivos. Primeiro, início de frase. E segundo, José, substantivo próprio. Brasileiro.
frase afirmativa. José é brasileiro. Brasileiro é adjetivo do substantivo José. Por quê? Brasileiro é um adjetivo pátrio. Por que brasileiro é um adjetivo pátrio? Porque brasileiro é a condição de quem mora no Brasil. Quem nasce no Brasil é brasileiro. Adjetivo pátrio, pertencimento à pátria, que é o país onde nascemos. No caso, Brasil. Quem mora no Brasil é quem nasce no Brasil é brasileiro, ok? Então, os adjetivos pátrios são adjetivos que complementam também o substantivo. No caso, brasileiro é adjetivo de José. É a qualidade dele ser brasileiro, ok? Agora que aprendemos sobre substantivo e adjetivo, vamos lá? Vamos transformar os substantivos em adjetivos. Quem tem bondade, substantivo bondade, é bondoso. Vaidade, quem tem vaidade, vaidoso. Quem tem amor, amoroso. Quem tem gula, guloso. Quem tem fama, famoso. Quem tem perigo, perigoso. Quem tem medo, medroso. Quem tem preguiça, preguiçoso. Quem tem orgulho, orgulhoso. Quem tem charme, charmoso. Quem tem habilidade, habilidoso. Quem tem coragem, corajoso. Quem tem teimosia, teimoso. Quem tem capricho, caprichoso. Nós transformamos os substantivos em adjetivos. Continua a atividade. Em seu caderno, copie as palavras que estão adjetivando. Forme adjetivos acrescentando oso, esa ou osa. Vamos lá. Lembrando, palavras escritas com S e escritas com Z. Aqui nós temos os substantivos e aqui os adjetivos, ok? Gosto, gostoso. Poder, poderoso. Orgulho, orgulhoso. Mole, moleza. Rico, riqueza. Jeito, jeitoso. Cheiro, cheiroso. Estudo, estudioso. Pobre, pobreza. Manha, manhoso. Triste, tristeza. Vaidade, vaidoso. Sabor, saboroso. Carinho, carinhoso. Esperto, esperteza. Grande, grandeza. Franco, franqueza. Ok? Terminamos aqui mais uma videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam, façam essas atividades no caderno de língua portuguesa. Até a próxima aula!